Você já imaginou como aquele momento em que os discípulos começaram a falar em outras línguas? Pense nisso, homens simples transformados por uma experiência tão profunda que não podiam mais se calar. Essa foi a prova concreta do poder do Espírito Santo agindo em suas vidas. Um momento que mudou a história para sempre e continua a impactar a igreja hoje. Nesta lição, vamos entender o que significa ser cheio do Espírito Santo e como essa experiência está disponível para todos nós até a volta de Cristo. Estamos estudando a lição de número 10 da classe de adultos, que tem o tema A Promessa do Espírito Santo. O texto áureo: "E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." João 20, versículo 22. Ignorar ou negligenciar a promessa do Espírito Santo é rejeitar o auxílio divino para viver uma vida cristã plena e frutífera. Muitos vivem na igreja, mas sem experimentar o poder do Espírito, por não se abrirem totalmente a Ele. O Espírito não é opcional, ele é essencial. A verdade prática: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos como sinal de que um novo tempo havia começado. Hoje, essa mesma promessa está disponível para mim e para você. Se cremos no Evangelho e nos rendemos a Cristo, podemos viver cheio do Espírito, guiados, consolados e usados por Deus para transformar o mundo ao nosso redor. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 14, versículos 16 ao 18 e o versículo 26, capítulo 16, versículo 7, 8 e o 13, e o capítulo 20, versículo 21 ao 22. Esse tipo de leitura é um tipo de leitura quebrada. Eu aconselho você a ler os 3 capítulos completos para que você possa entender o contexto da leitura. Rejeitar ou ignorar o Espírito Santo é viver uma fé incompleta, baseada apenas no esforço humano. Jesus prometeu o Consolador para habitar e guiar os crentes. Negligenciar essa promessa é abrir mão da direção do ensino e da força que vem do alto. Sem o Espírito, o cristão se torna vulnerável ao engano e ao esfriamento espiritual. Assim como Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, hoje Ele deseja encher nossa vida com sua presença. O Espírito Santo é nosso mestre, nosso guia e consolador diário. Precisamos buscá-los como fé, abrir nosso coração para sua atuação e depender dele em cada decisão. Com o Espírito Santo, não estamos só. Temos poder, direção e companhia constante. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é analisar a promessa do Pai, conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. O segundo objetivo: investigar o fato de que o Espírito Santo habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. O terceiro objetivo é evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecoste. A introdução: nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, justiça e juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. A palavra-chave: Espírito. Tópico 1. A promessa do Pai. Subtópico 1. Jesus enviará o Consolador.
Em Atos, capítulo 1, versículo 4, mas esperai a promessa do Pai. A promessa do Espírito é uma ordem e uma bênção. Lucas 24, 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O revestimento de poder depende da espera pela promessa. Efésios 1, versículo 13. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito é o selo da nossa nova vida em Cristo. Desconsiderar ou resistir à promessa do Espírito é rejeitar o próprio auxílio divino enviado por Jesus. Sem o Consolador, a vida cristã se torna árida, sem direção espiritual e vulnerável ao pecado e ao engano. Assim como os discípulos creram na promessa de Jesus e foram transformados, nós também precisamos crer, esperar e permitir que o Espírito Santo habite plenamente em nós. Sua presença nos convence, nos consola e nos capacita a viver para Deus. Subtópico 2. O Consolador. Em 1 João 2:1, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Assim como Jesus é nosso advogado no céu, o Espírito é nosso defensor na terra. Em Atos, capítulo 9, versículo 31, as igrejas andavam no conforto do Espírito Santo. O Espírito consola a igreja em meio às dificuldades. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. O Espírito Santo nos fortalece nas tribulações. Ignorar ou reduzir o Espírito Santo a uma força impessoal é uma distorção da verdade bíblica. Ele é uma pessoa divina que deve ser respeitada, obedecida e com quem devemos nos relacionar diariamente. O Espírito Santo é mais do que um conceito teológico. Ele é nosso consolador, conselheiro e ajudador, presente em todos os momentos da vida. Precisamos reconhecer sua presença, confiar em sua direção e depender dele em nossas decisões. Subtópico 3. Não vos deixarei órfãos. Em Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Todavia, eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus supera até o amor materno. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias. A promessa da presença contínua de Cristo. Romanos 8:15. Recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Fomos adotados por Deus e jamais seremos órfãos espiritualmente. Buscar o consolo longe de Cristo pode levar à frustração espiritual. Muitos, ao se sentirem órfãos, correm para o mundo esquecendo-se da promessa de que Jesus jamais nos abandona. Mesmo em momentos de solidão, angústia ou perda, podemos confiar que Jesus está conosco. Ele nos deu o Espírito Santo com uma presença viva e constante. Não estamos sozinhos. Somos amados, cuidados e guiados pelo Pai Celestial. Tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Subtópico 1. João 20, versículo 22. João 14, versículo 17. Porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não apenas acompanha, mas passa a habitar nos crentes. Romanos 8:11. Aquele que dentre os mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito. O mesmo Espírito que habitou em Cristo agora habita em nós com poder. 1 Coríntios 6:19. O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Somos morada viva do Espírito de Deus. Ignorar a presença do Espírito em nós é como viver com um guia ao lado, mas escolher caminhar às cegas. O Espírito habita, mas não força. Ele conduz, orienta, consola e capacita, mas espera ser obedecido. Devemos reconhecer que o Espírito Santo vive em nós e deseja nos transformar. Não estamos apenas seguindo uma religião, mas vivendo uma nova vida na presença de Deus. Cada decisão, pensamento e ação pode ser guiada por esse Espírito que habita em nós. Subtópico 2. O sentido de assopro sobre eles. Ezequiel 37, versículo 9. Assoprar o Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. O Espírito transforma ossos secos em vida plena.
2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O novo nascimento só é possível pelo sopro regenerador do Espírito. Tito, capítulo 3, versículo 5. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito regenera e renova o interior do homem. Receber o sopro do Espírito não é um símbolo vazio, mas uma realidade espiritual profunda. Tratar esse ato como meramente teórico é desprezar a ação vivificante do próprio Deus. O novo nascimento é essencial, não opcional. Preciso reconhecer que a vida em Cristo começa com a regeneração operadora pelo Espírito. Assim como Deus soprou vida em Adão e nos ossos secos de Ezequiel, Ele quer renovar nossa vida hoje. Esse sopro não apenas revive, mas também transforma quem somos nós. Subtópico 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é sinal de ser verdadeiramente filho de Deus. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo transforma o caráter do cristão, produzindo frutos divinos. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Pentecoste marcou a capacitação para o serviço e testemunho cristão. Não podemos confundir a habitação inicial do Espírito Santo, que nos torna nova criatura, com a capacitação para o serviço e testemunho que veio no Pentecoste. Muitos cristãos vivem sem buscar a plenitude do Espírito, limitando o poder e a unção que Deus deseja conceder para cumprir seu propósito. Reflita se nós temos buscado apenas a habitação do Espírito em nossa vida, ou se também temos aberto os espaços para ser capacitado e guiado por Ele em todas as áreas. Permita que o Espírito Santo não só habite, mas governe e transforme você diariamente, para que seja um instrumento eficaz no reino de Deus. Tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecoste. Subtópico 1. De repente. Atos 2, 1, 4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O derramamento do Espírito foi um momento inesperado e poderoso. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é sacrifício perfeito, abrindo caminho para o Espírito agir. Êxodo 23:16. Também guardarás a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho. Pentecostes celebra a colheita, simbolizando o início da colheita espiritual. Não devemos tratar o Espírito Santo como algo previsível ou rotineiro. A manifestação do Espírito é sobrenatural e demanda reverência, humildade e preparo. Ignorar a promessa ou viver sem expectativa da obra do Espírito pode limitar nosso crescimento espiritual e ministerial. Esteja atento e preparado para os momentos em que Deus agir de repente em sua vida. Cultive expectativa pela manifestação do Espírito, confiando que Ele é o poder que capacita para vencer desafios e testemunhar do amor de Deus. Subtópico 2. E todos foram cheios do Espírito Santo. João 20:22. Assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. O Espírito é dado para vivificar e capacitar os discípulos. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram. A regeneração pelo Espírito torna o crente uma nova criação. Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ser cheio do Espírito traz capacitação para o ministério e missão. Não confunda a regeneração com o enchimento constante do Espírito. Embora todos que creiam sejam regenerados, a vida cristã exige buscar continuamente ser cheio do Espírito para permanecer firme, ativo e eficaz no testemunho. Examine sua vida espiritual. Você está somente regenerado ou também cheio do Espírito? Busque a plenitude do Espírito Santo diariamente para que sua vida e ministério sejam guiados, fortalecidos e usados por Deus. Subtópico 3.
começaram a falar em outras línguas. Em Atos 2, 38 a 39, arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para vossos filhos. A promessa do Espírito é para todos os que creem, em todas as gerações. Em Atos 2:11, vemos que cada um os ouve falar em sua própria língua. O Espírito concede línguas para a glória e para o arrependimento da igreja. 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. As línguas são uma comunicação espiritual entre os crentes e Deus. Cuidado para não reduzir o batismo do Espírito Santo somente ao falar em línguas. O sinal pode variar, mas o que importa é a transformação e capacitação do Espírito para viver e testemunhar a fé. Peça a Deus para que você seja cheio do Espírito Santo e capacitado para glorificar a Deus e edificar a igreja, seja qual for o sinal manifestado, buscando sempre a edificação do corpo de Cristo. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa por toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependerem e crerem no Evangelho, até a volta do Senhor Jesus. A promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Vimos hoje como o Espírito Santo não só habita em nós, mas nos capacita para viver e testemunhar com poder. Você já sentiu essa presença transformadora em sua vida? Não deixe essa promessa apenas no papel. Permita que o Espírito Santo te encha de poder todos os dias. A história daqueles primeiros discípulos pode ser a sua história também hoje. O impacto do Espírito pode começar agora mesmo em você. Que tal se abrir para essa experiência hoje? Você ficou até aqui, Deus os abençoe grandemente. Se essa lição tocou no seu coração, compartilhe com outras pessoas. Deixe seu like, comente, se não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula.